Olá, meus amigos, eu sou o Naldo de Paula, o seu repórter agro, e essa é a nossa TV Brasil Sertão, o canal da agricultura e da pecuária brasileira. Estamos de volta com mais um vídeo trazendo para você mais dicas e mais informações. Hoje eu quis trazer para você que esse detalhe, o que é a aposentadoria rural, como fazer e quais documentos necessários. Quer saber desses detalhes? Vamos comigo até o final do vídeo e não perca a nossa dica de hoje. E eu já quero te convidar, meu amigo e minha amiga, chegou um novato no nosso canal, seja bem-vindo, vem fazer parte da nossa família, inscreva com a gente, ative o sininho de notificações, dê o seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social e vamos em mais uma informação de hoje. O que é a aposentadoria rural? Como fazer e quais documentos necessários? Produtor rural, sitiante, chacareiro, fazendeiro, produtor rural, pecuarista, agricultor. Você sabia que, comprovando a sua atividade rural, você pode se aposentar até 5 anos antes? É isso mesmo. Nesse vídeo, vou te explicar de forma sucinta como funciona esse processo e quais os principais documentos exigidos. Então vamos lá. O que é a aposentadoria rural? A aposentadoria rural é um benefício destinado ao indivíduo, à indivídua que se dedica ou se dedicou à atividade do campo, em caráter individual ou economia familiar, ou seja, você que é da agricultura familiar ou trabalhador ou trabalhadora rural. Quem tem direito à aposentadoria rural? Segurado empregado. Esse grupo de segurado empregado é destinado aos trabalhadores rurais que habitualmente prestam serviço ao seu empregador, em propriedades rurais, em fazendas, entendeu? Se enquadram os profissionais que são contratados através de CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, para exercer atividades rurais em uma fazenda e possuem suas contribuições recolhidas pelo empregador, tá bom? Segurado contribuinte individual, quem é esse? Já esse grupo é destinado aos trabalhadores rurais que prestam serviço sem vínculo empregatício, ou seja, não trabalha de carteira assinada, a uma ou mais empresas, informalmente. A contribuição deve ser feita pelo próprio trabalhador através das guias de recolhimento, para você que paga o INSS ali, de pessoa física. Próximo, segurado trabalhador avulso. O grupo do trabalhador avulso é destinado aos trabalhadores que são vinculados a sindicatos, cooperativas e prestam serviços a empresas sem vínculo empregatício. O que é segurado especial? O segurado especial é uma categoria bem específica no meio previdenciário. Aqui se encaixam os trabalhadores que exercem atividades rurais individuais ou em economia familiar, para a sua própria subsistência e sem nenhum vínculo empregatício. A exemplo disso, temos os pequenos produtores que plantam para seu próprio consumo e vendem parte da sua produção de forma independente. Conforme a legislação, podem se enquadrar como segurados especiais as seguintes pessoas: produtores rurais, pescadores artesanais, indígenas, garimpeiros, incluindo com a reforma da Previdência de 2019, entendeu? Familiares do segurado, cônjuges, companheiros, filhos menores de 16 anos que atuam na produção, entendeu? Muito por não terem acesso à tecnologia. Boa parte dos trabalhadores não mantém controle dos documentos e contribuições para a Previdência Social. Pensando nisso, o INSS permite que esses segurados não realizem contribuição direta à Previdência, entendeu? Fazendo pagamento somente por meio de um desconto percentual na sua produção rural comercializada. Dessa forma, os integrantes desse grupo conseguem a aposentadoria apenas comprovando a realização de atividade rural, mesmo sem contribuir com o INSS. Qual a idade para a aposentadoria rural? O trabalhador rural pode se aposentar pela idade mínima ou por tempo de contribuição. O homem pode se aposentar com 35 anos de contribuição ou com 60 anos. Já a mulher pode se aposentar com 30 anos de contribuição ou com 55 anos, comprovando o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, entendeu?
Então, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Vale ressaltar ainda que, para se aposentar com idade reduzida, o trabalhador não pode unir o seu tempo de contribuição urbano com o rural. Próximo. O que é preciso para se aposentar como trabalhador rural? Condição de segurado especial. Nesse grupo, os recolhimentos não são feitos através de contribuição direta, e sim por recolhimentos efetuados com a aplicação de uma alíquota de 1,3% sobre os produtos vendidos. Isto é, com isso, a lei do RGPS estipulou que o tempo de atividade rural substitui o período de carência para concessão do benefício. Próximo, aposentadoria rural por idade híbrida. Como é isso aqui? Devido a uma mudança legislativa em 2008 agora há a possibilidade de unir o período de carência urbano e o tempo de atividade rural para fim de obtenção da aposentadoria por idade, entendeu? O período de atividade rural é somado ao período de contribuição em outra modalidade de segurado, de modo a cumprir o período de carência, entendeu? Então, nesse grupo, a idade mínima para a aposentadoria se altera. São necessários 65 anos completos para homens e 60 anos completos para mulheres, e 20 anos de tempo de contribuição para os homens e 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres. A aposentadoria rural por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição se dá antes de completar o requisito de idade, desde que o segurado atinja a quantidade de contribuições para a Previdência Social. Para isso, os homens devem comprovar 35 anos de contribuição e as mulheres 30 anos. Os 180 meses de carência se aplicam para ambos, entendeu? Tempo de serviço anterior a 28 de novembro de 1999. Quem teve tempo anterior a essa data aí? O tempo de serviço anterior a 28 de novembro de 1999 é computado como se fosse tempo de contribuição. Isso porque, nessa época, valia uma regra diferente da atual, entendeu? Com efeito, a legislação preservou o direito daqueles que tinham expectativas de se aposentar com as regras previstas até então. A aposentadoria proporcional, como é que funciona? Igualmente, pela reforma ocorrida em 1998, a aposentadoria proporcional foi retirada do regime da Previdência. Contudo, aqueles que já contribuem antes de 16 de dezembro de 1998 pode-se valer das regras de transição para requerer uma aposentadoria antecipada, entendeu? Segurado especial antes do dia 31 de outubro de 1991. O segurado especial, que já exercia suas atividades rurais antes de 31 de outubro de 91, pode utilizar esse período como se fosse tempo de contribuição, mesmo sem qualquer contribuição à Previdência Social, entendeu, meus amigos? Então, próximo aí, ó. Quais são os impedimentos para a aposentadoria rural? Quando é que eu seria impedido disso? Caso o membro familiar obtiver outra fonte de renda, não autoriza em lei. Não autorizada em lei é automaticamente excluído da condição de segurado especial. Há também algumas exceções que não excluem a condição de segurado especial. Então são elas: parceria ou meação outorgada quando a parcela cedida não for superior a 50% de propriedade rural com tamanho de até 4 módulos fiscais. Exploração de atividade turística por até 120 dias por ano. Atividade artesanal com matéria-prima produzida pela própria família ou atividade artística conforme limite de menor benefício da Previdência Social. Mandato de vereador no município em que exerce suas atividades. Mandato de dirigentes em cooperativas rural, desde que composta por segurados especiais. Mandato eletivo em sindicato de trabalhadores rurais no cargo de dirigente. Exercício de atividade remunerada quando o período não ultrapassar 120 dias, corridos ou intercalados dentro de um ano civil. Benefício pela participação em plano previdenciário complementar, se a origem for programa assistencial do governo. E auxílio acidente, auxílio reclusão ou pensão por morte
desde que no limite do menor benefício da Previdência Social. Próximo tópico. Quais documentos necessários para a aposentadoria rural? Para a aposentadoria rural, são necessários documentos de identificação básica do benefício, do beneficiário, como identidade, o CPF e a carteira de trabalho, além de documentos específicos, como documento de segurado do empregado, do contribuinte individual e trabalhador avulso e documento do segurado especial. Como comprovar trabalho rural para aposentadoria? É importante atentar-se e guardar os documentos relevantes à atividade rural, todos que você teve. Alguns documentos básicos exigidos para a aposentadoria são, por exemplo, contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho de previdência social, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ou por documento que a substitui, que no caso é a DAP, bloco de nota do produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadorias emitida pela empresa adquirente da produção, com indicação de nome de segurado como vendedor, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, comprovante de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrente da comercialização da sua produção, cópia de declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, licença de ocupação ou permissão otorgada pelo INCRA. O trabalho rural auxilia os produtores a anteciparem em até 5 anos a sua aposentadoria. Mas, como mencionei aqui anteriormente, é importante nos atentarmos aos documentos de comprovação que serão exigidos na hora de pedir o benefício e guardá-los em local seguro. Procurar um especialista no assunto também é uma opção válida e que irá ajudar a atender todo esse processo para você conseguir aí fazer a sua aposentadoria rural, tá bom, meus amigos? Então, meu querido amigo e minha querida amiga, esse foi o nosso vídeo de hoje. Trouxe para você todo um detalhe do que é a aposentadoria rural, como fazer e quais são os documentos necessários. Espero que você gostou. Se você gostou, eu já te peço, deixa seu like, tá bom? Inscreva com a gente se você não está inscrito ainda. Seja bem-vindo ao nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Inscreva com a gente, ative o sininho das notificações. Ative o sininho das notificações aqui em cima. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social para essa dica chegar aqui para outras pessoas e venha fazer parte da nossa família. Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.